Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos que estão aqui, pode se assentar. Quero cumprimentar os irmãos de casa. Que a paz de Cristo esteja em vosso lar. Nesses momentos tão difíceis, umas fases difíceis que o mundo está passando, com essa pandemia, os lares, as famílias sendo destruídas. O diabo tem lutado aí, porque a vinda de Cristo se aproxima. Já tem algum tempo que o Senhor colocou esse tema no meu coração, mudança pessoal. Às vezes nós queremos que as outras pessoas mudem, as atitudes das outras pessoas sejam agradáveis a nós, ou que seja radical por nosso bel prazer. Mas nós encontramos na palavra de Deus, nós estaremos conversando um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, algumas pessoas a qual elas mesmo tiveram que fazer uma mudança na sua atitude, deixaram o seu status, deixaram todo o seu conforto, deixaram a sua vida para mudar em favor de outras pessoas, ou até mesmo em favor de si próprio. Eles fizeram renúncia, tiveram que renunciar a algo. O tema a qual o Senhor colocou no meu coração é mudança pessoal. Isso é válido para mim, para você que está aqui, você também que está em casa. Colocamos aí, pelo Espírito do Senhor, a base da nossa pregação no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler do 4, versículo 4, até o versículo 13. Você acompanha na sua casa aí. A gente vai estar falando algumas passagens da Bíblia. Se vocês puderem anotar e depois vocês estudarem com mais calma, o tempo aqui ele é bem curto. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não mata, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É importante ressaltar aqui, isso aqui são práticas, são atitudes, porque o amor não é um mero sentimento, são atitudes que eu tenho para o meu semelhante. Isso a família, isso o lar, isso com o cônjuge, isso com os filhos, isso com o pai, isso com irmãos, isso com colegas de trabalho, isso no evangelho, na vida cotidiana. A pessoa que ama, ela é paciente, ela aguarda, ela espera em Deus. E é importante ressaltar que todas essas práticas na qual nós estamos falando aqui, nós temos alguém para nos ajudar, que é o Espírito de Deus. Se você não o pediu, peça. Se você não orou a Deus e pediu a Deus o Espírito, peça. Mas o que eu quero que vocês peçam acima de tudo, para que Deus venha mudar as suas atitudes, seu modo de ver, o seu modo de vivenciar alguns momentos na sua vida que não condiz com a vontade do Senhor para você. Tudo bem? Porque nós estamos presos na natureza adâmica, nos nossos desejos, nossos sentimentos, o nosso modo de viver. Por nós estarmos assim, se nós não tivermos a ajuda divina, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Por quê? Porque você não vai ser paciente, você vai chutar o pau da barraca, você não vai ser bom, você vai buscar seu próprio interesse, vai se vangloriar. Imagina uma situação que você defronta com o indivíduo, a qual você está certo. Se você se vangloria, se enaltece, se exalta no momento de ira, você acaba perdendo a sua razão. Não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não é egoísta. Não se ira facilmente, mas quem ama pode se irar, mas se irou, não podemos pecar. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por quê? Porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas são as qualidades do amor. O amor é capaz de fazer isso.
Aí o versículo 8 diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pula lá para o versículo 13. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor, que é a base do evangelho. O maior deles, porém, é o amor. Então, por quê? Porque através do amor, através da fé, através da esperança, a pessoa é capaz de suportar diversas situações. Quando nós lemos personagens na Bíblia que tiveram que mudar, tomar uma decisão na sua vida, pensamos logo em Moisés. Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, diz que Moisés, pela fé já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer do pecado durante algum tempo. Então, o que Moisés fez? Moisés poderia ser chamado filho da filha de Faraó, ter as mesmas regalias que tinham os irmãos que estavam, os homens, as mulheres que estavam ali no Egito, as descendências reais que ali estavam. Porém, ele preferiu 1000 vezes tomar uma decisão: não ser chamado filho da filha de Faraó e desfazer de todas as regalias do Egito para sofrer junto com os filhos de Israel. Às vezes é necessário nós abandonarmos todo certo tipo de regalias para agradarmos a Deus, para agradar o nosso próximo no Senhor. Entenda, estou falando no Senhor, porque quando nós agradamos os outros fora da vontade de Deus, corremos o risco de pecar contra Deus, compactuar com o pecado, concordar com o pecado. Não estou falando sobre isso. O que eu estou falando, eu preciso ceder em certos momentos, nem que eu perca por um período pequeno e momentâneo, mas para que eu alcance algo maior. Moisés entendeu qual era o chamado na vida dele. Por isso que ele preferiu 1000 vezes sofrer com os filhos de Israel do que ser chamado filho da filha de Faraó. Você entendeu qual é o seu chamado para Deus? Às vezes você tem que largar algumas regalias, alguns conforto, algumas coisas que te tragam um conforto, uma paz momentânea, mas pode trazer uma destruição eterna para você, ou pode prejudicar a sua família, prejudicar o seu lar, você assim vir perder as pessoas que você mais ama. Então entenda, não podemos dizer que amamos as pessoas depois que elas foram embora. Não podemos aceitar e dizer que amamos as pessoas depois que elas morrem. Não, precisamos entender que nós amamos essas pessoas e lutarmos e mudar as nossas atitudes no Senhor. Tudo bem? Aí você tem o auxílio do Espírito Santo, eu tenho o auxílio do Espírito Santo para me ajudar nessa fase difícil de tomada de decisão. Moisés teve que tomar a decisão. Mas pastor, só foi Moisés? Não. Quando nós lemos a palavra de Deus, tem uma outra pessoa, Ruth. Ruth era moabita, vivia num povo idólatra, tinha outros deuses, outros costumes. Foi nora de Noemi. Porém, Noemi ficou viúva, ela também ficou viúva. Tudo bem? A companheira dela também, porque os 2 filhos de Noemi também veio a óbito. Aí Noemi olha e vira para as suas 2 noras, no capítulo 1 diz: ó, minhas filhas, eu não posso mais dar filhos para vocês, porque eu sou velha. Volta para o lar de vocês, volta para a família de vocês, procura entre a família de vocês ter um conforto, ter uma vida melhor, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. Aí Ruth, ela toma uma decisão em mudar e fazer uma mudança. Que mudança? Mudar a sua cultura, mudar o seu país, mesmo que perdesse, mesmo que fosse passar por um momento de vergonha, porque Noemi iria voltar para Israel. Noemi ia voltar para a sua cidade envergonhada, porque tinha perdido seu marido, seus 2 filhos e tinha perdido a herança, porque ela já estava velha. Ninguém ia querer remir mais ela, por ela ser velha. Ninguém iria querer tomar a herança que uma vez foi do marido dela e por direito dos filhos dela. Ela agora estava desamparada. Porém, aí quando nós lemos no capítulo de número 1, versículo 20 e 16 e 17,
Ruth, ela toma decisão, diz, não insista comigo, que te deixe, e não mais a acompanha. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ela fez isso com juramento. Por quê? Porque o amor demonstrado aqui, ele tudo suporta. Suporta até a mudança de país, até a mudança de cultura, até as atitudes, os direitos que ela deveria exigir por ela não ser israelita, ela abriu mão para servir a Deus junto com Noemi. Ela não buscou seu próprio interesse. Ela não buscou seu próprio interesse. Às vezes você entra num relacionamento e onde só você está certo, só você tem a razão, só você ou eu temos a razão, somos donos da razão, somos donos do direito. Mas quando nós lemos sobre as características, as qualidades do amor, nós vemos que ele não se vangloria e ele não é um amor egoísta, ele não é egoísta. Ele tudo suporta, ele tudo sofre. Ruth preferiu 1000 vezes largar toda a sua nação, toda a sua parentela para viver com a sua nora. E por fim ela alcançou uma glória maior, porque ela foi honrada, ela casou, ela acabou entrando na genealogia de Jesus Cristo e o seu testemunho fala até nós. Então nós precisamos entender qual mudança que eu preciso ter dentro de um relacionamento para que tudo volte conforme a vontade de Deus. Às vezes as pessoas entram em um relacionamento fora da vontade de Deus, se precipita, não ora, não busca a direção de Deus e acaba entrando. Depois que entra, aí fala, Senhor, me socorre. Mas nós buscamos com a nossa própria mão, porque buscamos a aparência e não algo que é mais profundo, real e verdadeiro, que é a vontade do Senhor para nós. Quando nós olhamos 2 filhos de Isaac, nós vemos que Jacó e Esaú buscou mulheres ali onde eles estava indo, porém Jacó foi obediente à sua mãe e foi buscar na parentela, conforme a vontade de Deus, para buscar um relacionamento embaixo das bênçãos dos seus pais e do Senhor. Nós precisamos buscar a bênção de Deus para os nossos relacionamentos e entramos num relacionamento por escolha própria, precisamos insistir e pedir, Deus, muda a mim para que esse relacionamento fique conforme a tua vontade, não conforme a minha, porque nós somos egoístas como humanos. Como humanos, nós corremos o risco de a natureza adâmica falar alto, mas a natureza de Cristo em nós opera para a glória divina e a vontade de Deus é maior. Eu não sei se vocês já ouviram eu falar isso, mas eu vou repetir novamente. A oração, a maioria das orações que fazemos, não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso coração, para entendermos qual é a vontade de Deus. Porque quando nós entendemos a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, então nós oramos segundo a vontade de Deus. E tudo que eu quero, Deus faz. Porque tudo que eu quero é a vontade de Deus para mim. Então, às vezes, precipitamos, queremos muitas coisas e pedimos para a nossa própria concupiscência. E o plano de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é o contrário, é mais doar do que receber, é mais se dar do que receber. E quando nós entramos no relacionamento, precisamos doar em verdade, doar todos os dias, para que aquele relacionamento se perdure na vontade de Deus. Amém? Não podemos aceitar que o adversário venha ganhando campo. Nós precisamos ter certeza do Deus que servimos, para que quando vier a luta, vier a dificuldade, vier o luto, vier a separação, vier a angústia, vier a aflição, vier todas essas coisas, nós iremos lembrar que existe um amor maior do que tudo nessa vida, que é o amor de Cristo para nós. Quando nós olhamos e vemos pessoas que tiveram que mudar o seu pensamento,
ou mudar a sua atitude, uma mudança pessoal. Nós podemos pensar também em Naamã, que Naamã, por ser um homem de grande nome, que vivia ali na região da Síria, pode dizer assim, um general poderoso, ele era leproso. E por ele ser leproso, uma das suas servas, que tinha vindo cativa de Israel, lembrou do homem de Deus e disse para sua senhora: quem dera que o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, porque lá tem um profeta de Deus. O profeta de Deus ia orar, ia profetizar, e ele ia ser curado. Aí Naamã ficou sabendo disso e falou com o rei, com seu rei. O rei mandou uma carta para o rei de Israel, e chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: manda ele vir. Quando ele estava quase chegando, o profeta não quis contato com ele, mandou o recado, falar para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ser curado. Aí 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fartar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Olha só, ele não queria, mas era necessário. Às vezes, uma mudança para nós é duro, é pesado. O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão olhar e ver do meu status, do meu ego, da minha forma de viver. As pessoas vão falar de mim, e agora? Não tem coisas mais fáceis, Senhor? Não, o Senhor não vai fazer a minha vontade. Eu vou orar, Deus vai mudar o meu coração, e eu preciso pedir para que Deus mude o meu coração, para que eu faça a vontade de Deus, para que eu venha a ser alegre, para que eu venha a ser feliz no Senhor. Aí, Geazi, aí no versículo 25, vamos pular, versículo 25, diz assim: então entrou e apresentou ao seu senhor Eliseu e perguntou: onde você estava, Geazi? E Geazi, teu servo, não foi a nenhum lugar. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Aí o versículo 27, o finalzinho: então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido como neve. Olha só, aí nós encontramos Naamã, vai lá, mergulha 7 vezes, porque o seu servo olha para ele e fala assim: olha, se ele tivesse mandado você fazer uma ou outra coisa, você não faria? Quanto mais é isso que custa. Ele foi lá, engoliu o seu orgulho, engoliu a sua altivez, engoliu o seu status, não importando o que as pessoas iam falar, foi lá e mergulhou, e saiu sã, saiu curado. Aí Geazi viu que Eliseu não quis toda aquela riqueza, toda aquela recompensa, aí foi lá e tomou posse daquela recompensa, acabou ficando leproso. Nós precisamos entender: o amor não é egoísta, ele não busca o seu próprio interesse. Não queira coisa para prejudicar a sua vida. Busque na presença de Deus, na vontade de Deus. Entra num relacionamento no Senhor, continua no Senhor para finalizar no Senhor. Porque se eu entro fora da vontade do Senhor, quero que Deus entre num relacionamento, mas não estou orando, não estou vivenciando, não estou pedindo para Deus mudar e mostrar como eu devo mudar, vai ficar complicado. Porque sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Você já convidou Deus para o seu relacionamento, para o modo de você viver? Nós precisamos fazer isso. Irmãos, quando eu falo precisamos fazer isso, é insistir, é chorar, é orar, é com práticas, é com atitudes, todos os dias. Moisés, ele ia viver com os filhos de Israel, então era uma escolha que ele fez. Ruth, ela fez uma escolha. Naamã tinha uma escolha: eu vou continuar leproso e morrer, ou eu vou banhar lá por um momento naquela água suja e vou viver. Então,
você precisa fazer uma escolha em mudança pessoal, mudanças de atitude. Às vezes queremos que as pessoas mudem, mas precisamos mudar para começando com aquela pessoa a qual nós enxergamos quando olhamos para o espelho. Somos nós mesmos que precisamos mudar. Queremos que as pessoas sejam melhores para nós, mas e nós somos melhores? E nós estamos granjeando, estamos executando atitudes para melhorar as nossas pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, o nosso pastor, os nossos irmãos e amigos. Tem outra pessoa também que eu quero falar, é a penúltima, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que a igreja era uma seita. E o que eles estavam falando sobre Jesus era uma heresia. Então ele tinha carta para ir em Damasco e matar e destruir todos os cristãos. No meio do caminho, no capítulo 9, versículo 13, acho que do versículo 1 a seguir e vai adiante. Aí nós encontramos Paulo encontrando-se com Jesus. Aí Jesus começa a falar com Paulo em hebraico. Como ele era doutor da lei, ele era fariseu, conhecia, ele entendeu que não era qualquer pessoa que estava aparecendo para ele, porque tinha um domínio na língua, e ele conhecia. E aí ele olha e fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti lutar contra os meus arguilhões. Olha só, Deus querendo mudar Paulo. Paulo, carrasco, acaba se tornando prisioneiro de Cristo. Olha só, um carrasco, lá na frente, ele escreve: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo, um assassino, ele lá na frente ele fala: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Para quem? Para aqueles que perecem, mas acreditam. Paulo, aquele que estava buscando ocasião, qualquer momento, e consentindo a destruir o povo, lá na frente ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, a comunhão com todos. Paulo, aquele homem que tinha toda a certeza absoluta que Jesus se tratava de um mero profeta, de um herege, agora não, estava prostrando diante de Cristo. Aí Jesus vai lá, visita Ananias. Aí no versículo 13, no capítulo 9, Ananias diz: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, porque Deus tinha mandado ele até Paulo, desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante todo Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja só, às vezes nós queremos fugir da luta, queremos fugir da prova, queremos fugir do problema, queremos fugir da dificuldade, queremos fugir da situação. É igual aquele marido que chega, a mulher começa a fazer muitas cobranças, sabe, ela edifica a casa toda, derruba com as próprias mãos. Aí faz um monte o marido mal chega em casa, já começa a falar um monte, aí o marido olha e fala: eu não vou ficar aqui. Ele sai e vai para o bar beber. Quando ele volta, parece que o problema continua, porque não resolveu. Não houve diálogo, não houve conversa. Então vai dia após dia, um ignora o outro. Aí vive dois estranhos dentro de casa. Isso não é relacionamento. Relacionamento é diálogo, é conversa, é conhecer a pessoa, saber quem é realmente a pessoa, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa, o que eu posso, na tristeza, na alegria, na doença, na dor, na felicidade, estamos juntos. Isso é amor, vai muito mais além do que nós imaginamos.
Então, quando aquele homem ele para ouvir a sua esposa e a sua esposa para ouvir o seu marido, o relacionamento fica diferente. Fica diferente. Mas isso tem que ser embaixo da oração. Tem que ser embaixo da vontade do Senhor. Dois amigos, eles precisam conversar, eles precisam ter diálogo, eles precisam saber, quando eles são amigos íntimos, eles precisam saber um do problema dos outros, mas ser confiável. Meu amigo me contou isso, eu não posso contar para ninguém. Isso é relacionamento. Se eu estou contando para os outros, eu preciso mudar. Eu preciso mudar isso. Eu preciso ser centrado. Eu preciso obedecer a palavra de Deus que diz que eu tenho que ser diferente. Aí quando nós olhamos de todos esses personagens, o superior a todos, a qual teve que fazer uma mudança momentânea por causa de muitas pessoas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes não queremos mudar, não queremos trocar o nosso status, o nosso patamar, descer, como dizem, né, descer do salto, mas Jesus, ele despiu de toda a sua glória, mesmo sendo Deus, ele se sujeitou. Aí Paulo escreve à igreja de Filipos, ele diz assim no versículo 1, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, porque Jesus nos modifica para sentirmos isso, né? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito, em uma só atitude. Paulo já fala aqui da atitude. Então eu preciso ter uma atitude com meu semelhante de compaixão, de amor, ter atitudes boas para que o meu relacionamento, a minha vida seja diferente. Eu preciso mudar. Eu quero que a Elza muda, minha esposa muda, mas quem tem que mudar sou eu. Porque eu preciso ter a mente de Cristo e saber qual é a vontade de Deus para o nosso relacionamento. E saber são as necessidades da minha esposa para que eu possa suprir as necessidades. A necessidade das minhas filhas para que eu possa ajudá-las. Então eu preciso conhecer o meu cônjuge, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão, o meu colega, para ter um bom relacionamento. Eu não posso ser apático a isso. Eu não posso. Eu tenho que entender e me colocar no lugar do outro. Tudo bem? Nem que eu tenha que ceder, nem que eu tenha que se humilhar. É isso que a palavra de Deus nos ensina para essa noite. Aí o versículo 3 diz assim: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superior a si mesmo. Paulo já fala, considere ele como se fosse superior a você. Quando é superior, nós baixamos a cabeça. É igual o patrão vira para você e fala, eu quero isso, faça aquilo outro. Nós fazemos, porque senão ele manda embora, vai ficar desempregado. Aí quando alguém da nossa família, um pai, um filho, um cônjuge, pede algo, achamos pesado. E aí depois que perdemos esse relacionamento, essa amizade, essa afeição, essa koinonia, aí é complicado. Aí depois queremos falar, Deus, o que aconteceu? Aí o Senhor simplesmente fala, lembra-te de onde caíste. Lembra as tuas atitudes. Lembra as atitudes que você está tendo, o comportamento que você está tendo. Ciúme é um sentimento egoísta. Temos que tomar cuidado para não sermos egoístas. Não ciúme no sentido de zelo, mas ciúme no sentido de que eu não quero que essa pessoa nem olhe para o lado, coloca um cabresto e fica. Não, só vai olhar para mim. Só vai fazer isso. Não, precisamos ter um comportamento de Cristo e entender qual é a vontade perfeita e agradável do Senhor a nós. Aí no versículo 4 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é relacionamento. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí Paulo faz um paralelo, ele aponta para Cristo, ele dizendo assim,
que, embora sendo Deus, não considerou que o seu igual, de ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se. Mas ele poderia falar: eu sou igual a Deus, eu vou descer lá no meio da humanidade, vou sofrer e morrer pelas pessoas que não querem nada comigo, não quer nada com o Pai, não quer nada com o Espírito Santo, não quer compromisso, não quer responsabilidade. Mas mesmo assim ele fez. E ele fez. E ele fez. Mesmo que você questione a ele e fale: Senhor, por quê? Aí ele aponta que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor era superior às motivações que ele tinha para não fazer. Você entende? Às vezes nós amamos até enquanto a esposa está com o corpinho todo durinho, o marido não está careca, o marido não está com barba branca, ou quando está trabalhando, ou quando tem dinheiro, ou quando tem carros bons, ou quando tem riqueza, ou quando fala palavras boas, ou quando está sadio, mas quando vira o contrário, não amamos mais. Não amamos mais. E o amor, ele não é assim. O amor, ele vai perdurar. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Então, aí o versículo de número 14, aí o Paulo faz esse apanhado, ele fala um monte de coisa, depois vocês lêem com calma. Ele disse: faça tudo sem queixas, sem discussões. Então, nós precisamos entender: poxa, Jesus despiu da sua glória. Eu não posso descer do meu salto, se humilhar diante de uma situação. Eu não posso buscar, querer perder para poder ganhar. Às vezes é necessário perder. Entramos numa discussão, entramos num círculo vicioso, que acabamos correndo o risco de perder o que era bom para mim. Aí o apóstolo Tiago diz, lá no capítulo 3, versículo 13, diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então precisamos pedir essa sabedoria a Deus para ter atitudes, para mudar, para ter uma mudança. Porque se nós não mudarmos e queremos morar no céu, estamos orando para ir morar no céu e estamos vivendo de qualquer maneira, aí, como diz o pessoal, o chicote de Jeová vai estralar. Aí corremos o risco de perder a nossa salvação. Perdemos o risco de perder o nosso relacionamento. Corremos o risco de perder as pessoas que são tão importantes para nós, porque não temos atitudes. Falamos de amor, mas não lutamos para isso. Falamos que as pessoas precisam mudar, mas nós não fazemos nada para mudar. Precisamos fazer alguma coisa para mudar, porque há uma esperança, há algo maior para você. Não está tudo perdido, não está perdido. Se você colocou na mão de Deus, está nas mãos do Senhor e você confia, não está perdido. Quantos relacionamentos esse ano foi destruído, porque agora que as pessoas estão vivendo dentro de casa, agora estão começando a se conhecer melhor. E alguns estão se aproximando mais ainda. Outros não estão tendo tempo de se despedir, porque o seu cônjuge fica enfermo, vai para o hospital e não pode ter visita, e não pede perdão, e acaba morrendo. Quantas mulheres estão apanhando dentro de casa dos seus cônjuges?
Quantos filhos estão sendo destruídos por falta de uma mudança? Às vezes eu sou pai, eu falo e ponte, acabou. Eu sou filho, eu não vou fazer aquilo que meu pai quer que eu faça. Estamos correndo o contrário dos rios da vida. Os rios da vida estão apontando para o céu e eu estou correndo o contrário. A enxurrada vai me levar para o inferno se eu não obedecer à voz do Senhor. O amor ainda continua sendo a base do evangelho. A fé continua sendo a base do evangelho. São dois pilares que não mudaram, porque o nosso Deus, ele é imutável. Precisamos lutar pelos nossos relacionamentos. Precisamos lutar pelas pessoas que abrimos a boca e dizemos: eu te amo. Precisamos lutar em oração, em jejum, em uma mudança pessoal para o bem melhor, para um bem maior, que é no Senhor Jesus Cristo. Porque a gente lê aí um pessoal falando que não podemos chorar pelo leite derramado, mas se derramou, paciência. Jesus, olha, derramou, Senhor, restaura. Porque naquele casamento não tinha mais vinho, o casamento já estava no fim. Casamentos normalmente duravam uma semana, já estava no fim, porque acabou o vinho. Aí de repente Jesus transforma a água em vinho. O filho pródigo foi embora, mas o pai estava esperando, o pai estava olhando. Noemi era desesperançosa, mas Noemi era amarga, mas Ruth não. Ruth preferiu mudar e alcançou privilégios no Senhor. Precisamos mudar. Eu, pastor Jorge, preciso mudar. Precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso relacionamento. Se você não colocou na vontade de Deus, coloque na vontade do Senhor. Hoje, essa semana, eu faço 21 anos de casado. O meu casamento, desde o início, eu busquei na vontade do Senhor. E são renúncias diárias que fazemos. Precisamos renunciar o orgulho, a preguiça, a inveja, renunciar um monte de coisa. As ofertas do inferno, entrar na oração, no jejum, todos os dias. Precisamos ter um contato com Deus. Para que os nossos filhos, para que o nosso cônjuge, para que os nossos amigos, para que nossos colegas venham alcançar algo maior e melhor. O filho comete pecado, passa a mão no filho, fala: não, tudo bem, filha, mamãe está aqui, filho, papai está aqui. Está errado, o erro continua sendo erro, pecado continua sendo pecado. Eu vou ceder aquilo que é natureza terrena, mas não a palavra de Deus. Não permita que o diabo, o pecado, a inveja, o egoísmo entre dentro do seu relacionamento, se instala, porque senão o diabo entra por um lado que você não está esperando, destrói todo o seu casamento, os filhos fazem o que quer, o marido vai embora, a esposa vai embora, porque você não foi sábia, você não foi sábio. Você que é sábio, você precisa edificar a sua casa, buscar a sabedoria. O Tiago diz: quem é sábio, tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, que provém do Senhor, que provém do alto. Se eu buscar sabedoria em mim mesmo, eu vou encontrar atitudes erradas, por causa da natureza adâmica, mas no Senhor não. O Senhor é maior, é melhor. Não permita que o seu casamento, o seu relacionamento seja destruído. Não permita. Não permita. Você que de repente o adversário veio, cirandou e ficou tudo de perna para o ar, coloca a sua vida na presença de Deus.
Existe algo maior para você que é o céu. A sua esperança tem que estar no céu. Porque a dificuldade vem, a angústia vem, a tristeza vai vir, a agonia vai vir. Não podemos ceder. Precisamos de ajuda. Você precisa entender que você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, mas pastor, que ajuda? Ajuda divina. É orar, buscar e falar: Senhor, dai-me ajuda do teu Espírito Santo para suportar, para mudar as minhas atitudes, para ser verdadeiro. Então precisamos orar e buscar no Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida de aceitação completa no Senhor, uma aceitação completa. Eu aceito Jesus de todo o meu coração. Não importa a luta, dificuldades, problemas, não importa as aflições, não importa. Eu espero no Senhor, porque ainda, lembra de Jó? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Precisamos esperar no Senhor. Infelizmente, a gente está vendo aí na mídia, durante a nossa vizinhança aí, que muitas pessoas estão se matando, homens estão se matando por causa de um casamento, por causa de um relacionamento que não deu certo. Nós precisamos entender que a salvação é maior do que qualquer relacionamento terreno. Mas eu preciso ter um relacionamento terreno, então eu preciso mudar algumas atitudes. Eu preciso buscar no Senhor, ter a paciência no Senhor e mudar. E só Deus pode fazer isso. Só Deus. Ruth, foi Deus que mudou o coração de Ruth. Moisés, foi o Senhor com seu plano glorioso na vida de Moisés. Naamã, ele entendeu que ele precisava de algo, então ele precisava mudar. E Deus, ele quer mudar o nosso coração, para ser um coração verdadeiro. Eu quero que o coração de Deus muda, para que Deus faça a minha vontade. Não funciona assim. Não existe uma receita mágica que eu oro e Deus vai mudar o coração dele lá no céu todo glorioso para fazer a minha vontade. Não funciona assim, não. Não funciona. Se você estava pensando que é assim, estava pensando errado. O homem, ele ora, ele busca a Deus, e à medida que ele vai orando e vai buscando a Deus, quem vai mudando é o próprio homem, porque Deus, ele sabe o que ele quer para você. Porque a Bíblia é bem clara, aquilo que os olhos não viu e não subiu no coração do homem, foi o que Deus preparou para quem? Para mim, para você, irmão. Para mim. Então, Deus já sabe o que ele tem para você. Somos nós que não sabemos. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor olha para mim e fala assim: ó, Jorge, eu sei o que você quer. Mas maior do que o que você quer é o que eu tenho para você. Então precisamos orar e pedir para Deus mudar aquela soberba da vida, sabe? Aquela concupiscência da carne, aquela concupiscência dos olhos em nós, para que nós venhamos ter obras de amor, ter umas atitudes boas para o nosso semelhante. Se nós fizermos isso, estarmos granjeando, estarmos lutando pelo nosso relacionamento, tudo será abençoado no Senhor. Eu não estou dizendo aqui que a mulher que está sendo espancada dentro de casa, está apanhando do seu marido, está lá calada, toma porrada, toma chute, tem que ficar calada e confiar no Senhor. Não seja saco de pancada. Não seja. Não estou falando nada disso. Graças a Deus tem autoridades constituídas por Deus, e temos hoje canais que protegem a família, o lar. E a palavra de Deus, ela nos ajuda, nos orienta sobre isso. Por isso que Deus deixou juízes na terra, deixou advogados, Deus permitiu a polícia para nos ajudar. O que eu estou pedindo é para que você entre no seu relacionamento em oração, continue em oração e vive em oração. Você quer que seu cônjuge muda? Você quer que seu pai, seu amigo, seu colega mude? Mude você. Começa mudando por você. Eu preciso mudar. Precisamos mudar. Porque quando nós mudamos, nós entendemos que estava totalmente longe. Às vezes o que acontece?
Nós não ouvimos a voz do Senhor. O Senhor não fala conosco, porque nós não oramos, não jejuamos, não lemos a Bíblia. Não ouvimos a voz do Senhor. Ouvimos uma palavra como essa, nós não entendemos nada. Vamos para o nosso lar e nada entendemos. Aí quando nós colocamos a nossa vida em oração, leitura da palavra de Deus, começamos a buscar e Deus começa a falar conosco. Homem, eu quero ver você fazendo a minha obra. Aí você começa a fazer a obra. Aí o Senhor pega e fala assim, aí o Senhor começa a levantar os vasos e fala assim, olha, os seus servos, os profetas, fala, homem, eu quero você fazendo mais a minha obra. Aí você olha e fala assim, Jesus, o Senhor quer que eu faça mais agora que eu estou fazendo, quanto mais quando eu não estava fazendo nada. Então precisamos refletir na palavra de Deus. Então, seu filho vai continuar sendo filho. Não tem como. Se ele virou homossexual, se ela virou lésbica, vai continuar sendo filho. Está em pecado, mas vai continuar sendo seu filho. Você tem que amar do mesmo jeito. Não pode compactuar com erro, com pecado. Não pode. Mas precisa orar por ele. Precisa ensiná-lo o caminho do Senhor. Seu marido, sua esposa, vai continuar sendo esposa e esposa enquanto os dois estiverem vivos. Você precisa orar por ele. Você precisa orar por ela. Precisa orar mesmo. Só serve quando está dentro de casa, só serve quando está comigo? Não. Eu preciso orar. Preciso buscar para que Deus guarde. Se foi que Deus guarda, Deus livra, Deus repreenda o mal, que Deus dá vitória para ele e Deus dê vitória para mim. Mas eu preciso descansar o meu coração no Senhor. Eu preciso buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa descansar no Senhor. Há algo maior te esperando. Algo melhor te esperando. Busque a sabedoria de como ter atitudes boas. Porque muitos homens, muitas mulheres perderam e hoje não conseguem reconquistar mais. Perdeu filho, perdeu filha, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu cônjuge, perdeu tio, primo, vovó e hoje é tarde demais. Não é tarde demais para você que tem Jesus como Salvador. Eu quero que você dentro do seu lar ou aqui coloque a mão no seu coração. Tem um hino conhecido que diz assim, muda minha vida, muda minha sorte. Não sei se vocês lembram ainda. Eu não acredito no sentido de mudança para a sorte. Eu acredito no poder de Deus. O povo acabou trazendo, porque antigamente tinha uma pedra que eles lançavam sorte. Mas eu creio no poder de Deus. E eu vou estar orando por você para que Deus mude o seu coração. Para que Deus mude o meu coração. Para que Deus venha mostrar para nós o que em nós precisamos mudar. O que nós precisamos fazer para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. O que nós precisamos fazer? Então, somente a orientação. E olha, lembrando que Jesus disse, a promessa. Não se preocupa que o Espírito Santo, ele fará vos lembrar de tudo que eu vos tenho falado. Então Jesus trouxe o Evangelho, nos mostrou como devemos viver. O Espírito de Deus vinha revelar a palavra em nós. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, Senhor, e apresento este lar, esta família agora, Senhor. Essa senhora, esse senhor, essa jovem, esse moço, esse homem, essa mulher, ó Pai, que entrou ou que vai entrar num relacionamento. Pai, até essa jovem, ó Pai, que ainda não conheceu, esse jovem que não conheceu o seu cônjuge, eu quero orar por esse relacionamento, Pai. Senhor, eu quero orar pelos relacionamentos que as crianças têm, os adolescentes. Eu quero apresentar cada coração, ó Pai, cada pessoa que a minha voz está sendo atingida agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, trabalha, Senhor. Pai, Tu és o oleiro, nós somos o vaso, o nosso coração é o vaso. É o recipiente, é o templo na qual, Senhor, o Teu Espírito Santo habita, Senhor, a qual habita o Teu nome. E te pedimos, Senhor, muda, Senhor, aquilo que não está conforme a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua vontade. Pai, existem corações, ó Pai, que está afligido, que devido à luta, devido à dificuldade, devido às palavras que ouviram, devido, Senhor, às afrontas que sofreu, devido às decepções, às desilusões, ó Pai, eu quero apresentar essa pessoa agora, até mesmo aquela pessoa, ó Pai, que pensou em suicídio, Senhor, ou aquela pessoa que pensou em ir embora, ou aquele que foi embora, Senhor, eu quero apresentar em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, lembra-te, Senhor, quando o Senhor me deste esta palavra, o Senhor disse, ó Pai, que nós precisamos mudar.
Nós precisamos mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar e enxergar, ó Pai, as pessoas à nossa volta. Senhor, meu Pai, nós precisamos, eu confesso, Senhor, eu preciso, a tua igreja precisa, esse irmão, essa irmã precisa, Senhor, da ajuda do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Fortalece. Dê-nos, ó Pai, da tua graça. Lembra-te, Senhor, que Davi pediu um espírito voluntário. Nós precisamos do Espírito Santo. Nos ajude. Abençoa esse lar, essa família. Que a graça, a bênção, a unção, a virtude do teu Espírito Santo possa estar neste lar, ó Pai. Senhor, que todo mal seja repreendido. Toda obra contrária, Senhor, toda inveja, toda obra de macumbaria que foi feito a favor deste relacionamento, seja repreendida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, aqueles nomes que foram levados na macumba, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus tem poder, Senhor. Pai, Senhor, essas palavras de jura, Senhor, que jurou destruir este lar, nós repreendemos agora em nome de Jesus e decretamos a bênção, a vitória, a graça, a unção do teu Espírito Santo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Deus conhece a sua vida, irmã. Deus conhece a sua vida, irmão. Deus conhece o seu coração. Por mais difícil que seja a batalha que você está passando, não pare de orar. Continue a orar. Por mais que você olhe e fale assim: Senhor, eu não enxergo, como dizem por aí, uma luz no fim do túnel. Não se preocupa, que Jesus é a luz do mundo. Permaneça fiel. É fiel aquele que prometeu. Se ele prometeu que vai te exaltar, ele vai te exaltar. Só que a exaltação dele é diferente da exaltação de Penina, porque é igual a Ana. Do nada Deus vai lá e exalta e dá a vitória. Então o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família está nas mãos do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus.